falar conosco nessa noite, através dos louvores entoados, através da leitura da palavra, através da pregação da palavra. Que Deus fale conosco, que Deus fale aos nossos corações, que nós possamos sair daqui bem mais alimentados com a palavra, que nós possamos sair daqui cheios do Espírito Santo de Deus. Que Ele nos abençoe nessa noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 15, versículo 21. Você abrisse ou ligasse a sua Bíblia, Marcos, capítulo 15, versículo 21. Diz assim: E obrigaram Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, e carregava a cruz de Jesus. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. Então crucificaram e repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte para ver o que cada um levaria. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e a inscrição com a acusação contra ele dizia: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à direita e o outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam contra ele, e balançando a cabeça e dizendo: Ah, você que destrói o santuário, e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais dos sacerdotes com os escribas, zombando, diziam entre si: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Amém. Essa é a palavra de Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, Deus maravilhoso, Deus de toda glória. Obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui no santuário para louvar o Teu nome. Obrigado, Senhor Deus, pela graça derramada em nossos corações, pela liberdade que temos de Te cultuar, de estarmos na Tua igreja juntamente com os irmãos, louvando, cantando, lendo a Tua palavra, meditando, orando. Ó Deus, obrigado, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor Deus, as nossas transgressões. Não somos dignos de estarmos diante de Ti, mas pelo sacrifício de Jesus na cruz, pelo sangue que verteu da cruz, nós fomos justificados e podemos assim nos dirigir a Ti em oração, porque clamamos, ó Deus, no nome santo de Jesus. Abençoa, Pai, abençoa o Teu povo, abençoa essa igreja, abençoa os irmãos que se encontram enfermos, abençoa os parentes dos irmãos que se encontram enfermos. Ô Senhor, entra, Pai, com a Tua cura, entra com o Teu poder, Senhor Deus, livrando, Pai, de todo mal. Nos abençoa. Santifica, Pai, o Teu nome no nosso meio. E tudo o que venhamos aqui fazer, que seja para a glória do Teu nome. Amém. Vamos louvar. Alô, som. Boa noite, igreja. Saudai a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar ao Senhor, né? Colocar aí as nossas vozes para fora, aquecer os nossos diafragmas aí, colocar as nossas vozes para louvor e adoração ao nosso Deus. Vou convidar a congregação a ficar em pé, para junto cantarmos, se não for para te adorar, para que eu nasci. Se não for para te servir, Senhor, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar. Pode declarar, irmão. Te adorar. Senhor, estou aqui. Diga para ele, Senhor, estou aqui, quero te adorar, quero te servir. Declare isso em nome de Jesus. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar.
te adorar. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Quem pode dizer o motivo da gente estar aqui adorando a Deus? Uma pessoa só pode falar. O meu motivo da adoração é a misericórdia que Ele teve pela minha pessoa, de ter entregue seu filho na cruz por mim. E qual é o seu motivo de adoração? Ó, irmão, tá só os irmãos hoje aqui, ó, tem nenhum visitante. Ó. Tá só nós. Hoje a gente pode falar. Se preocupe, não, tá? É. Perca aí eu. Amém. Mais alguém? Amém. O motivo de estar aqui para adorar o Senhor? Aproveita, tá só nós. Tem nenhum visitante? Algum visitante aqui? Ninguém? Amém. 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 Ele é Deus digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. O motivo de estarmos aqui é porque nós não centramos as nossas vidas em nós mesmos, mas naquele a qual nós dizemos que tem um nome que está acima de todo nome, que é Jesus. É o motivo de estar aqui reunidos em volta do Cristo, o Cristo Salvador, aquele que verteu o sangue na cruz para nos purificar de todos os pecados. Amém. E o motivo de servir, né? De entregar sua vida para o serviço. Será que a gente espera alguma coisa em troca? Isso ou é uma obrigação, parte do nosso ser, do nosso coração, de dentro de nós, essa vontade de servir, né? Mesmo apesar das dificuldades, a gente continua com essa vontade de servir.
Mesmo apesar da tribulação, a gente continua com a vontade de servir. A gente tem uma força dentro de nós, chamada Espírito Santo, que sempre está conosco, nos impulsionando a servir. Então, é por isso que nós temos que estar dispostos a servir. Por isso que nós cantamos, se não for para te adorar, para que eu nasci? Nós vamos adorar a quem? A nós mesmos? E se não for para te servir, Senhor, porque eu estou aqui? E a música ainda diz assim, Senhor, eu quero te adorar. Te adorar, e ele acaba dizendo com um finalzinho, usa ainda a palavra serviço, Senhor, estou aqui. Que essa mensagem dessa música não somente a gente possa cantar de boca para fora, mas que ela invada nossos corações e nos faça refletir a respeito disso. Todo ser que vive, louva o nome do Senhor. Todos nós nos derramamos diante dos seus pés. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, contudo cá em mim confessarei que céus e terra passarão, mas o seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, contudo cá em mim confessarei que céus e terra passarão, mas se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Amém? Vamos cantar mais um. Eu sei
conhecer o amor. Meus dias viverei, porque o teu amor, junto a ti, junto a ti, teu amor me ao teu lado me sinto como as asas do Espírito, contigo voarei, o teu amor, nas asas do Espírito, contigo voarei, no poder do teu amor. Amém, irmãos. Podem sentar. Amém. Romanos capítulo 6, versículo 5, diz assim, veja que texto maravilhoso. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto ao ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Versículo 12. Portanto, não permita que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumento de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmo a Deus e ofereçam os seus membros a Deus, como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Amém. Vou procurar não me estender muito na palavra, mas espero que o Espírito Santo de Deus possa nos usar e fale aos nossos corações. Ele haja com poder nas nossas vidas, alargando o nosso entendimento, a nossa compreensão das Escrituras Sagradas. Lucas, capítulo 23, versículo 29, na minha versão está igual à projeção, a Nova Almeida atualizada, é uma língua com um português mais atual, e diz assim: um dos malfeitores blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo. Você não é o Cristo? Salve a si mesmo e nós também. Porém, o outro malfeitor repreendeu-o, dizendo: você ao menos teme a Deus? Você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino.
Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Amém. Oremos. Deus, Pai Santo, fala conosco, Deus. Fala conosco através do Teu Santo Espírito. Que não seja as minhas palavras, mas seja a Tua palavra lida e aplicada aos nossos corações através do Teu Santo Espírito. Que cada irmão aqui possa sentir, Pai, a Tua voz, falando às suas mentes, às nossas mentes. Que tudo que venhamos aqui a fazer, que seja para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Meus amados, se vocês prestarem atenção, as leituras bíblicas feitas nessa noite, esse último cântico também entoado, foram muitos direcionados a falar da salvação, a falar da obra de Cristo na cruz do Calvário. Toda a nossa mensagem hoje foi voltada para esta verdade. E o meu intuito aqui, ou a minha proposição, é fazer com que nós, enquanto igreja, nós possamos reafirmar essa doutrina e nos motivar, ou motivar os irmãos a andarem nessa esperança, naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. É uma doutrina, a doutrina da salvação, como a gente fala na teologia, soteriologia, é uma doutrina hoje que tem sumido dos púlpitos das igrejas. É uma doutrina que poucas vezes ela é pregada de forma tão direta. Talvez porque seja uma doutrina que não atraia tantas pessoas. Talvez seja uma doutrina que esteja desconectada no julgamento próprio, que esteja desconectada com a realidade, com o mundo presente. Talvez seja melhor trazer uma palavra, uma mensagem que encoraje as pessoas, que as encha de motivação para que elas possam, a sair da igreja, ter sucesso na sua vida. E essa palavra de salvação parece que ela não fala aos corações nesse mundo pós-moderno. Então é nessa noite que eu quero refletir, juntamente com os irmãos, falar sobre a salvação. Qual a nossa concepção de salvação? O que de fato nós cremos por salvação? Quais são as concepções nesse mundo sobre salvação? E o mais interessante, qual o impacto desta doutrina na nossa vida diária, no nosso cotidiano, no meu dia a dia, no seu dia a dia? Então, eu gostaria de refletir nessa noite, juntamente com os irmãos, sobre essa verdade. Quais são as nossas concepções de salvação? Ela está em consonância com as Escrituras Sagradas? O que é que eu penso da salvação? Interessante que muitas correntes teológicas, ou muitas outras religiões, ou quase todas as religiões, há uma concepção, um conceito de salvação. E até dentro também da cristandade, há outras concepções de salvação. Há outras teologias voltadas para a salvação, talvez que seja um pouco ou um tanto diferente da nossa concepção. Por exemplo, a teologia da libertação, que é um ramo ou uma raiz, uma perna da teologia da Igreja Católica, ela constitui a salvação, ela procura fazer essa leitura de salvação, ela usa categorias mais, digamos assim, da sociologia, ela usa categorias para descrever o seu conceito de salvação, e ela baseia esse conceito de salvação muito na questão das classes entre as pessoas, ou seja, entre a relação que existe na sociedade entre opressor e oprimido. Então, como é que, de fato, nesta concepção teológica, o homem pode ser liberto? Ele pode ser liberto quando ele consegue captar essa mensagem, perceber na sociedade que há essa diferença nas pessoas, nas classes, e a salvação virá quando essas classes se tornarem iguais. Ou seja, quando não tiver mais opressor e nem oprimido, mas que tenha uma sociedade igualitária. E sendo assim, os homens conseguirão alcançar a salvação.
essa é a libertação, a salvação apregoada por essa teologia. Uma outra vertente do catolicismo romano baseia a salvação nos 7 sacramentos. Acho que a maioria aqui dos irmãos já ouviram falar. Então, de acordo com o Concílio do Vaticano, o último concílio, o Concílio II, ou segundo, a concepção de salvação no catolicismo romano contemporâneo está baseada nos 7 sacramentos. Ou seja, para que as pessoas encontrem ou recebam salvação, eles têm que estar em consonância ou realizar esse sacramento, que é o batismo, que é a crisma, que é a penitência, né, que é a Eucaristia. Ou seja, para você é salvo quando você vai lá na igreja e participa do que nós chamamos aqui da Santa Ceia, e lá se chama Eucaristia, e você participa daquele momento, e através da hóstia consagrada, você está cumprindo um ritual que te confere a salvação. Um outro sacramento da Igreja Católica, e aqui eu não estou falando de forma crítica, mas obviamente tendo as minhas discordâncias teológicas, mas também concebe que, para você ser salvo, você pode ser salvo através do matrimônio. Eu não sei se vocês sabiam disso, que para cumprir um requisito da salvação, está pautada no matrimônio, que faz parte dos 7 sacramentos, para você ser salvo. Eu não estou entrando aqui nem em outras religiões, como, por exemplo, as Testemunhas de Jeová. Você, para ser salvo, você tem que pertencer àquele grupo, você automaticamente você não será salvo. Após o momento da Segunda Guerra Mundial, a teologia evangélica também tomou outros rumos. A concepção de salvação foi mudando. E hoje o que nós chamamos de uma teologia que ela não está sistematizada, mas nós chamamos da teologia secular, ela entrou nas igrejas, entrou nos púlpitos das igrejas, entrou nos seminários teológicos, de uma forma não sistematizada, e muitas vezes nós nem percebemos. Mas o que é que diz essa teologia? Ela diz que, após o período da Segunda Guerra, quando as pessoas viram os horrores da guerra, o massacre de milhões de judeus, muitos teólogos, entre eles evangélicos, muitos teólogos começaram a ter uma percepção ou a compreensão diferente da salvação, em contrário ao que se pregava na tradição religiosa. Ou seja, a salvação para esses novos teólogos do pós-guerra estava muito mais secularizada, ou seja, a salvação estava mais enraizada no nosso cotidiano, nas relações sociais, na vida do homem do seu dia a dia. Ou seja, as pessoas, esses teólogos, eles perderam a concepção dessa salvação transcendente, que o homem após a morte seria levado por Deus para o reino de sua glória. Mas agora esta salvação se dava aqui nas relações entre nós mesmos, com o advento da tecnologia, dos avanços tecnológicos. Eles pensaram assim: olha, hoje não cabe mais a concepção dessa salvação baseada na tradição, de que Deus salva o homem para uma vida após a morte. Esta salvação, nós podemos entender através das Escrituras, que ela não se dá desta forma, mas ela se dá pela relação do homem, desenvolvendo mecanismo que possa melhorar a nossa vida no cotidiano. Então, o que isso quer dizer, essa teologia secular? Você não precisa mais de Deus. Você não precisa mais de Deus para ser salvo. Deus se tornou algo supérfluo. O que vale são as nossas relações e aquilo que você faz no seu dia a dia para propor melhoria para a sua vida e a vida dos seus familiares, das pessoas e da sociedade da qual você está inserida. Esse é um conceito de salvação. Mas dentro do evangelicalismo, dentro da nossa concepção, qual é a nossa ideia de salvação? O que realmente nós pensamos de salvação? De acordo com esse texto, o texto que nós lemos, eu quero basear toda a mensagem nesse texto, quero extrair aqui todos os pontos do texto, mas de acordo com esse texto, está aqui a doutrina fundamental, ela está nas entrelinhas do texto que nós acabamos de ler. Por que eu estou dizendo que ela está nas entrelinhas? Você não está vendo aqui um estudo, uma afirmação, dizendo que a salvação
ocorre assim, assim e assado. Mas dentro da concepção das Escrituras Sagradas, a gente consegue perceber nitidamente a doutrina da salvação nesse texto que nós acabamos de ler. Nós estamos diante do momento em que o Cristo está sendo crucificado, e ele está sendo crucificado entre dois malfeitores, um à sua esquerda e o outro à sua direita. A crucificação em si já aponta para aquilo que Cristo veio realizar na cruz do Calvário. Eu creio que a igreja crê dessa forma, eu creio dessa forma. Você quer crer que Cristo realmente morreu na cruz para perdoar os seus pecados e te dar salvação? Você consegue crer nisso? Você consegue acreditar nesta verdade? Isso é uma verdade que faz parte do seu arcabouço de crença, de fé, que Cristo de fato morreu, pois a Bíblia está dizendo que ele morreu para perdoar os nossos pecados. Aqui também está a doutrina da graça. A doutrina da graça diz que nós, ou que não há nada que nós possamos fazer pelos méritos próprios, que iremos merecer a salvação diante de Deus, porque em Efésios capítulo 2, versículo 8, 9, vai dizer que pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, ou seja, isso não vem de mim. E para quê? Para que ninguém se glorie. Ninguém vai chegar diante de Deus e vai bater no peito e vai dizer assim: eu estou aqui no céu, eu mereço a salvação, porque eu realizei grandes feitos na terra, eu fui uma pessoa justa, eu fui uma pessoa boa, o meu coração é puro, a minha mente é sã, então eu mereço estar diante de Deus. A verdade é que a Bíblia diz que nenhum de nós, por mais que nós nos esforcemos, nós conseguiríamos ser tão bom, capazes de estar diante de Deus, daquele que é santo, santo, santo. E é isso que as Escrituras Sagradas falam, que quando a Bíblia diz que ele é santo, 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 ele é tão santo que extrapola a nossa compreensão. É por isso que os teólogos dizem que ele é um ser completamente ou totalmente outro. Deus é algo que está fora da sua criação. Deus, apesar dele ser imanente no universo, mas ele também é transcendente, ou seja, é um Deus que está fora de tudo que foi criado. Por isso que ele é Deus, por isso que ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Quando você pensa na sua vida, eu fiz essa pergunta quinta-feira aqui, pregando aqui com os irmãos, quando você pensa na sua vida diante dessa realidade entre você e Deus, você basta olhar para a sua volta. O que somos nós dentro do bairro da Maraponga? Quem sou eu? Quem é você? Quem é você dentro de Fortaleza? Quem é você dentro do Ceará? Eu acredito que 99,999% das pessoas não conhecem a sua vida, não conhecem você. Que papel relevante você fez para que você, de fato, seja alguém notório dentro da sociedade perante os homens? Quanto mais perante a Deus. A verdade é que nós não somos nada diante de Deus. Quando você olha para a sua insignificância diante do universo, diante do mundo criado, você vai render louvor e adoração a Deus, porque Ele é criador de todas as coisas. E o mais importante do que isso, esse Deus que eu estou dizendo que criou todas as coisas, que criou o universo, que fez o mundo, que nós não somos capazes de percorrer durante toda a nossa trajetória, né, da nossa existência nessa vida, de percorrer a terra, os quatro cantos da terra, de conhecer a terra como um todo. Mas a Bíblia diz que esse Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, e isso foi pela graça, isso foi pela misericórdia dele. Então é o que nós vemos aqui. O texto diz que haviam dois ladrões, estavam dois ladrões crucificados entre Jesus Cristo, e um deles, um ladrão, simplesmente, ele pede a Deus, ele pede a Jesus, que este se lembre dele quando chegue ao seu reino. E o Senhor olha para ele e diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Isso é graça, é favor imerecido. Esse homem não teve tempo para participar de uma escola bíblica dominical. Esse homem não teve tempo de ir à igreja. Esse homem não teve tempo de ouvir, talvez, falar sobre Jesus Cristo. Mas naquele momento, ali na cruz do Calvário, sem esforço nenhum, ele foi alcançado pela graça. E o Senhor diz para ele: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então, esta é a verdade contida nas Escrituras Sagradas, a qual nós cremos. E a Bíblia diz isso. E a Bíblia diz, o texto que eu li em Romanos, pouco anterior à leitura
da pregação, mas em Romanos 6, no capítulo 6, a leitura que eu fiz extensa, a Bíblia vai dizer que agora nós fomos crucificados com Cristo. Você crê que você foi crucificado com Cristo? Você crê que na cruz do Calvário, ali estava você, sendo representado pelo Cristo? Ele foi crucificado por você, ele foi crucificado por mim. Eu era que merecia estar naquela cruz, mas, portanto, é o Filho de Deus que se ofereceu como sacrifício para morrer na cruz pelos meus pecados, pelos seus pecados. Essa é a concepção de salvação do evangelicalismo protestante. É assim que nós cremos. Nós cremos que Cristo morreu na cruz, que houve uma expiação pelos nossos pecados, que ele morreu para nos salvar, que o sacrifício da cruz do Calvário nos perdoou, nos purificou, nos santificou, nos limpou de todo o pecado, e nós, assim como Cristo ressuscitou, nós iremos ressuscitar com ele. Essa é a verdade contida nas Escrituras Sagradas. Mas a grande questão disso tudo, a grande questão dessa concepção de salvação é: onde eu estou, aonde você está crucificado com Cristo? Em qual lado você está crucificado com Cristo? Quem é você crucificado com Jesus? Quem te representa melhor? Quem me representa melhor? Quem te representa melhor nesses dois personagens que eu acabei de ler? O ladrão, o malfeitor, o que estava à esquerda ou o que estava à direita? Essa é a grande questão da nossa concepção de salvação. Quem somos nós neste ato da crucificação? Eu gostaria que você pensasse um pouquinho sobre isso. Eu gostaria que você refletisse um pouquinho sobre isso. Veja, no versículo 39, o primeiro malfeitor, ele evoca a salvação imediata. Veja o que o texto diz. Um dos malfeitores blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salva a si mesmo e a nós também. Veja, o texto diz que esse malfeitor, ele blasfemava contra Cristo. Ou seja, enquanto ele evocava a salvação, enquanto ele pedia para ser salvo, ao mesmo tempo ele fazia isso mediante insultos e blasfêmias. Ele insultava Cristo. Na verdade, ele também se assemelhava aqui ao diabo, tentando Cristo. Ele dizia assim: olha, você não é o Cristo, por que você não se salva? E por que você não salva a nós também, já que você é o Cristo? Parece o diabo tentando Jesus Cristo, lá no pináculo do templo, onde ele manda Jesus pular do pináculo, porque estava escrito que aos anjos estava dado a ordem que ele sustentasse Cristo. E Cristo diz: olha, tu não tentarás o Senhor teu Deus. Nesse momento, esse malfeitor aqui, ele tenta Deus. Ele tenta Deus. Ele tenta o próprio Cristo. Você não é o Cristo? Eu, na minha concepção de fé, que eu acredito, que o próprio Senhor Jesus, através do poder de Deus, poderia sim sair daquela cruz. Poderia ter uma intervenção divina naquele momento, e ele parar com esse ato, interromper ali o ato da crucificação, mas ele resolve, por mim e por você, olha a importância disso, sofrer esses abusos, ser maltratado, ser castigado, padecer todo esse sofrimento na cruz do Calvário. E além do sofrimento, ainda ser insultado, ainda ser humilhado, ainda ser tentado a exercer o poder que ele tinha, mas que naquele momento ele se deixou se esvaziar da sua divindade e estava ali como homem padecendo na cruz do Calvário. A morte de cruz era uma morte, acho que os irmãos já ouviram falar aqui, uma morte dolorosa. O que matava o ser humano na cruz não eram os pregos enfiados nos seus pés ou nas suas mãos. O crucificado, ele morria por asfixia. Ele não conseguia respirar. É por isso que, se vocês pegarem os relatos bíblicos, diz que quando esses dois ladrões estavam lá crucificados e eles não estavam demorando a morrer, o soldado vinham e quebravam as pernas.
né? Acho que vocês sabem disso, né? Quebrava as pernas do crucificado. Por quê? Porque a cruz, você de braços abertos, você não conseguiria respirar. Você ia ficando cada vez mais asfixiado. O seu pulmão ia ficando cada vez mais comprimido. E as pessoas, para poderem respirar, eles faziam força nas pernas, para poder a respiração vir. Por isso que quebrava as pernas, você não conseguia mais colocar força, e aí você acabava, ou o condenado, acabava morrendo e padecendo na cruz do Calvário. Será se eu me assemelho a esse homem que deseja, de todo modo, uma salvação imediata? Ele mesmo diz, olha, salva a ti mesmo, mas também a nós. A perspectiva desse ladrão, desse malfeitor, digamos assim, era uma perspectiva completamente para o aqui e agora. Era uma concepção terrenal. Ou seja, ele não vislumbrava algo transcendente. Esse homem, a sua mente, o seu coração, estava completamente arraigado nesta terra. E aí eu não estou aqui fazendo juízo de valor, porque a pessoa naquela situação, em pleno sofrimento, é capaz de tudo. E ele começa ali a dizer ao Senhor, salva a ti mesmo. Aí diz que no versículo 40, diz que, porém, o outro malfeitor o repreendeu dizendo, você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Há pessoas que, independente da situação, é incapaz de dar um passo para o arrependimento. Você conhece pessoas assim? Pessoas que em pleno sofrimento, está passando por diversas dificuldades, está às vezes no leito de morte e mesmo assim não consegue enxergar a graça de Deus, não consegue demonstrar um arrependimento pelos seus malfeitos. Há muitas pessoas assim, que não conseguem se demover dos seus pecados, que realmente são de dura cerviz. Toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, a gente vê pessoas assim. O Senhor entrava com livramento com o seu povo, passava-se os dias, as pessoas esqueciam o que Deus tinha feito e eles acabavam voltando para o pecado. Talvez, há um pouquinho deste malfeitor em nós. Muitas vezes nós nos esquecemos daquilo que Deus fez por nós, porque nós estamos com a mente tão voltada para o aqui e agora, nós somos tão imediatistas, que quando não vemos a intervenção de Deus nas nossas vidas, na situação da qual nós estamos passando, a gente começa a blasfemar. Esse Deus não entra com providência na minha vida. Será se Ele é Deus mesmo? Será se a Bíblia é correta? Será se aqui contém essas verdades? Será se, de fato, tudo que aqui está escrito, que Ele é todo-poderoso, que Ele salva, que Ele redime, que Ele socorre, que Ele é um socorro bem presente, será se isso é verdadeiro? E às vezes a gente começa a titubear, começa a fraquejar na fé, começa a duvidar, e sem menos perceber, nós estamos tentando Jesus, nós estamos blasfemando contra Jesus. O outro ladrão, completamente diferente, ou malfeitor, digamos assim, porque a palavra de fato é para o malfeitor, poderia ser um rebelde, não necessariamente um ladrão. Ele continua dizendo que, após repreender o outro que estava blasfemando, ele diz no versículo 41, a nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que nossos atos merecem. Mas este, Jesus, não fez mal nenhum. E acrescentou, Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Olha que interessante. Contrastando com o outro malfeitor, esse daqui agora tem uma visão, uma percepção de salvação completamente diferente. Aquele queria o aqui e agora, que Jesus resolvesse a situação naquele momento. Mas este, interessante isso, estando na mesma condição, estando em pleno sofrimento, ele repreende o outro que blasfemava, ele repreende aquele ladrão, ele chama a atenção, interessante a se perceber. Primeiro,
a sua humildade em reconhecer-se como pecador. Ele diz: olha, nós estamos aqui crucificados, eu e você, porque nossos atos merecem. Nós estamos aqui pagando pelo que nós fizemos. Este, Jesus, não. Aqui há um reconhecimento do erro, do pecado. Talvez isso seja um ponto para nós refletirmos, para nós se identificarmos com esse ladrão, com esse malfeitor, e começarmos a nos arrepender do nosso pecado, a ter humildade, a pensar nessa salvação que nos foi conferida, que é tão maravilhosa, e mudar a nossa concepção de vida. Deixar de fato que Cristo transforme as nossas vidas. E aqui eu posso perceber algo miraculoso, algo maravilhoso, porque veja, esse homem não teve tempo para uma pregação, para ouvir uma pregação, mas eu creio que aqui, nesse exato momento, houve uma intervenção divina, porque nessa situação ele conseguiu enxergar algo muito além. Enquanto o outro queria a salvação de imediata, ele humildemente chega para o Senhor Jesus, olhando ali, em meio àquela dor, em meio ao sofrimento, com a dificuldade de falar, e diz para Jesus: Senhor, lembra-se de mim quando você vier no seu reino. Ele estava sim esperando um reino vindouro. Ele naquele momento, talvez num momento de maior adversidade, de maior dificuldade, no momento em que dificilmente alguém iria esboçar uma reação de fé. E ele consegue, de forma esperançosa, vislumbrar algo transcendente, algo posterior, e dizer: Senhor, quando tu vieres, lembre-se de mim quando vier no teu reino. Olha que maravilha. E eu fico aqui imaginando aqui o ápice dessa mensagem, que é o versículo 43, que ele vai dizer, o próprio Jesus olha para aquele homem e diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Leia esse versículo quando chegar em casa, leia 1, 2, 3, 10 vezes, porque esta palavra que esse homem, que Jesus dirigiu a esse homem, é a palavra que ele dirige a todos nós que estamos aqui nessa noite louvando. Hoje mesmo nós estaremos com o Senhor no paraíso, porque ele morreu, ele verteu o seu sangue na cruz para perdoar de todos os pecados. Meus amados irmãos, o que fazer diante dessa exposição? Qual a nossa atitude diante dessas verdades? Quantas pessoas, quantos irmãos têm ficado pelo caminho, têm trocado toda essa glória, toda essa maravilha de estar com o Senhor por aquilo que é de valor nenhum? Trocado pelos prazeres, pelo aquilo que satisfaz os desejos da nossa carne, ou trocado o próprio Cristo pela sua própria ganância, ou trocado Cristo pela sua falta de fé, porque não consegue mais acreditar nestas verdades. E aqui hoje, nessa noite, a palavra não é uma crítica a essas pessoas, mas é uma palavra direcionada para a igreja, para nós, para que permaneçamos firmes nessas verdades, para que não venhamos a desfalecer. Essa é a verdade proclamada pelo próprio Cristo, a salvação realizada na cruz, algo que nós não merecemos. Eu gostaria de fazer só 2 aplicações para encerrar essa nossa reflexão. A primeira dela: como cristãos, não podemos silenciar ou fazer silenciar essa doutrina. Devemos pregar a tempo e fora de tempo. Nós devemos anunciar essa verdade. Nós devemos dizer para as outras pessoas que há salvação, mesmo que elas não tenham essa concepção de salvação, mesmo que para elas não faz sentido. Eu já vi pastores dizendo assim: olha, não adianta mais falar de salvação. A salvação no mundo pós-moderno não faz mais sentido. Você vai chegar para a pessoa dizer que ela é pecadora, que ela está perdida, que ela precisa de um Salvador,
E ela pode muito bem dizendo, eu não preciso de um Salvador, eu não pedi para que Jesus morresse na cruz do Calvário por mim, eu não pedi nada disso. Eu não preciso, e para mim isso não é uma verdade. Não se preocupe com isso, fale, anuncie, propague essa verdade bíblica, anuncie a salvação. Isso é o dever de todos nós cristãos, falar para outras pessoas que há sim uma salvação em Cristo Jesus, que ele pode gozar a eternidade ao lado de Cristo. Na verdade, essa é a mensagem principal, é a espinha dorsal do Evangelho. Se tirar essa pregação, se tirar isso do púlpito da igreja, talvez o que nós estejamos vivendo não seja mais o Evangelho, mas talvez nós estamos dentro de uma comunidade, de uma instituição que está muito mais preocupado com frases de efeito ou direcionar frases ou algo que possa te ajudar na tua vida do cotidiano. Embora eu acredito que o Evangelho faça isso. Mas essa verdade tem que ser propagada. Eu me lembro um dia assistindo um pastor pregando, e ele disse que isso aconteceu, é um fato, aconteceu na igreja em Belo Horizonte, uma igreja presbiteriana. Ele disse que o pastor estava pregando na igreja, e nesse dia havia muitos convidados dentro da igreja. E como aquelas igrejas, às vezes acontece, e dizer assim, eu particularmente não gosto muito disso, mas fala assim, olha para o irmão que está do seu lado, e diga algo de efeito aí para ele. Aí os irmãos olham para o lado, às vezes a pessoa nem conhece, né? A pessoa todo constrangida, aí vai dizer algo lá para o irmão. E ele disse que, nesse dia, estava visitando um homem que era esposo de uma membro da igreja. E há muito tempo essa mulher vivia orando pelo seu marido. E, de repente, esse homem, que não era avesso, completamente avesso ao Evangelho, não queria conversa com a igreja, nesse dia ele resolve entrar na igreja, era um dia de uma festa na igreja, surpreendentemente, ele chega e entra na igreja. Até a esposa dele fica surpresa com a tamanha presença desse homem que se professava um ateu. E de repente lá, no meio da pregação, o pastor diz para os membros da igreja, olhe para a pessoa que está do seu lado e fale alguma coisa que a gente conhece. E esse homem, ele estava sentado de um lado de um irmão, e era um irmão que não tinha muito filtro no que falava, não estava nem aí, não estava preocupado. E quando o pastor viu, disse, eita, o irmão lá está sentado, o fulano e tal, está sentado próximo lá do fulaninho, do irmão, e esse irmão não tem filtro, como diz nas nossas palavras, não tem papa na língua. E quando o irmão falou no ouvido daquele homem, aquele homem se levantou e foi embora. Aí o pastor olhou, meu Deus do céu, o que foi que ele falou? Se o homem, a primeira vez que o homem vem na igreja com toda a dificuldade, mas nunca ele vai pisar os pés nessa igreja. E aí ficou preocupado. Isso era um domingo. Dia de quarta-feira, que era o culto lá, culto de oração, quando menos espera, chega o marido da irmã. Entra para participar do culto. E após a conversão, e nesse dia ele levantou a mão, entregou a vida a Cristo, disse que queria servir a Cristo. Fica imaginando a felicidade daquela mulher. E aí perguntaram a ele, ou perguntaram ao outro irmão, e a ele também, o que é que o irmãozinho lá tinha dito no ouvido dele, porque na concepção dos irmãos ele nunca mais voltaria. E perguntaram a ele, ele disse, pastor, aquele irmão, ele olhou para mim e disse assim, olha, se você não entregar a sua vida a Jesus, você vai para o inferno. Palavra, eu não estou dizendo que a gente deve fazer isso não, tá, irmãos? Pelo amor de Deus. Mas aquele homem disse que aquelas palavras entraram no coração dele, e ele disse que foi tomar banho, era no chuveiro, e essa palavra reverberando nos seus ouvidos. E ele começou a ficar com medo de ir para o inferno. Ele disse que tudo que estava fazendo vinha essa palavra do irmão, e disse que o irmão falou na maior simplicidade do mundo. Meu irmão, porque a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. E ali, mesmo na forma tosca, grosseira do irmão falar para aquele outro, o Espírito Santo corrigiu aquelas palavras, fez com que ela entrasse na mente dele, no coração dele, ao ponto de transformá-lo. É por isso que eu estou dizendo aqui, nós como cristãos,
não podemos parar de anunciar a salvação em Cristo Jesus. Mesmo que as pessoas digam para você que isso não tem nada a ver, que concepção mais arcaica, que isso não faz parte da vida desta pessoa, não se preocupe, apenas anuncie, pregue. Em segundo lugar, diante dessa verdade, devemos caminhar cheios de esperança, mesmo em meio às dificuldades. Meu irmão, essa doutrina da salvação é uma doutrina para encher as nossas vidas aqui e agora. É uma doutrina para fazer nós caminharmos, mesmo diante das dificuldades, seguir em frente em Cristo, porque conforme nós cantamos aqui, a palavra diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mesmo diante da dificuldade, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante de situações da qual nós olhamos e não conseguimos enxergar saídas, mas nós temos que olhar adiante, nós devemos deixar o nosso olhar transcender e saber que existe uma salvação em Cristo, que não há dinheiro nesse mundo, que não há nada nesse mundo que possa ser mais compensador do que estar com Cristo. Essa deve ser uma mensagem que deve incentivar, motivar, nos ajudar a caminhar, a segurar na mão de Jesus Cristo e não abrir desta verdade, não se afastar dos seus caminhos, porque mesmo em meio a esse sofrimento, aquilo que Deus tem preparado para nós é muito maior. Você conseguir vislumbrar de estar ao lado do Senhor, de estar com o Senhor, de gozá-lo para sempre. Meus irmãos, isso são verdades que a igreja não pode abrir mão, que nós temos que levar essa mensagem adiante, mesmo que essa mensagem muitas vezes não atraia muitas pessoas para os seus cultos, mas são verdades e verdades eternas. Que essa doutrina, que a doutrina da salvação, esteja arraigada no nosso coração, que ela esteja firmada, segura, e que ela seja um combustível, que ela seja uma mola propulsora, que coloque a nossa vida para frente, que coloque a nossa vida adiante, que nós não olhamos para trás, mas nós olhamos para o alvo, nós olhamos para o prêmio, nós olhamos para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, e sabendo que nele nós somos mais do que vencedores. Que essa seja uma verdade que esteja presente no seu dia a dia, que seja uma verdade que esteja presente no seu lar, na sua casa, que você possa, ao acordar, inspirar, enxerguear os seus pulmões e dizer: eu estou vivo pela graça de Deus e eu sei que eu passarei uma eternidade com Ele, embora tudo que eu venha a passar aqui, eu sei que não pode ser comparada com a glória que há de ser revelada em nós. Que essa seja uma verdade para as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Vou chamar o grupo de louvor para a gente estar encerrando. Baixe suas cabeças, orem comigo. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Deus. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado, Senhor Jesus, porque Tu se dispôs, pelo Teu amor, grande amor, com o qual nos amou, ao ponto de descer da Tua glória, para morrer na cruz, para perdoar os nossos pecados. Meu Deus, que essa palavra esteja dentro de nós, que ela faça toda a diferença nas nossas vidas, que não venhamos sempre, Senhor Deus, a negligenciar, que nós possamos atribuir o maior valor, Senhor Deus, àquilo que Tu fez na cruz. Meu Deus, nós não merecemos, mesmo assim a Tua palavra diz que Tu enviou o Teu Filho para morrer por nós, para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. Oh Deus, que isso seja uma verdade, que nos encha do Teu Espírito Santo, que nós possamos ficar entusiasmados, Senhor Deus, com essa verdade proclamada, que a Tua igreja leve essa mensagem adiante. Então nos usa, Senhor Deus, como instrumento em Tuas mãos, para anunciar salvação às outras pessoas, Pai. Faz da Igreja Batista da Paz uma agência proclamadora do Teu Evangelho,
Que essa igreja não perca o referencial que é Cristo Jesus, que é o anúncio das boas novas. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia do teu povo. Abençoa, Pai, os teus filhos. Derrama a tua graça, o teu amor, o teu perdão. Ó Deus, que tu possa conceder as tuas bênçãos, nos fortalecendo e nos enchendo do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos ficar em pé para cantarmos a música de comunhão, né? Não podemos dar as mãos, né? Mas podemos cantar. Então vamos louvar ao Senhor.